Olá, eu me chamo Mariana Campos, sou medical coach, criei esse canal para falar sobre 4 pilares: saúde, bem-estar, qualidade de vida e autocuidado. O assunto de hoje é o câncer, uma doença crônica. E a minha convidada é uma pessoa muito especial para mim. Uma pessoa com quem eu aprendo verdadeiramente a cada encontro, a cada conversa. Bruna Zacconi tem 33 anos, é formada em psicologia e atualmente se designa aspirante a artesã. Bruna tem um histórico de câncer desde os 10 anos de idade e hoje é deficiente física devido às sequelas da doença. Apaixonada pelo universo, por bichos, pela natureza e pelas coisas mais simples da vida, Bruna é um exemplo de resiliência, de otimismo e de fé. Minha amiga, seja muito bem-vinda. É uma honra Obrigada. ter você no meu canal. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui. É, é a primeira vez que eu vou dar esse depoimento, né? E por muito tempo não sabia como ajudar as pessoas ou falar sobre isso, né? Mas acredito que chegou a hora. Bruna, vamos começar assim, você contando um pouco sobre o teu histórico da doença. Tá. Então, a primeira vez, assim, que eu tive o câncer, né, eu descobri aos 10 anos de idade, com uma convulsão, né. Para ser sincera, assim, eu não tinha muita noção, né, de fato, como era ser uma criança com câncer, o que estava por vir, né. Eu só queria saber de brincar, enfim. Mas depois que eu descobri com essa convulsão, eu fui fazer vários exames, né, fiquei internada, fui fazer exames para descobrir o que que era, né, e eu lembro o que me marca muito nesse período foi os exames em si. Então, a primeira ressonância magnética, que eu lembro que a minha mãe, fez comigo segurando na minha mão, que é um barulho terrível, né, só quem faz sabe. Muitas pessoas precisam até fazer internada e medicada, né. Então, o líquor, né, que é um processo também bem chatinho, assim, super necessário. Então, eu lembro dessas questões, assim, que eu lembro que eu chorava, eu não queria fazer aqueles exames de novo, né, que eram bem traumáticos, assim, né. Eu me internava a cada 15 dias, né, para fazer o tratamento. Eu lembro muito também que minha mãe teve comigo o tempo todo, né, nessas internações, e eu lembro que o cheiro da comida é uma coisa que me enjoava demais, assim. Então, ia chegando no hall do hospital e eu começava a ficar muito enjoada e eu falava: "Mãe, eu não quero isso", né. Aconteceu também de eu ficar menstruada pela primeira vez no hospital, né, que foi bem inusitado, assim, com 10 anos e meio. Então e a minha acho que, assim, resumindo essa primeira parte, assim, da questão de ser uma criança com câncer, assim, acho que me deu mais angústia foi, por exemplo, o medo, quando eu precisei raspar a cabeça, né, não o fato de raspar a cabeça em si, porque para mim eu nem entendia nada, assim, Uhum. mas o olhar dos outros, das pessoas, o medo, a insegurança, tanto, de vazar o absorvente, tanto do medo, por exemplo, de usar a peruca e a peruca voar, era o meu maior medo. Alguém puxar, alguém, sei lá, fazer algum bullying, alguma coisa assim, ou então voar,
por conta de um vento ou alguma coisa assim. Eu acho que foi as questões mais pesadas, assim, que eu lembro, que me marcou. Por exemplo, eu gostava muito, tinha muita vontade de ir na piscina, né? No prédio que eu morava, dava de frente para uma piscina, e eu chorava, né? Porque eu não me sentia à vontade de ir à piscina, né? Porque eu sempre amei piscina, então eu queria mergulhar, eu era aquelas que mergulhava, parecia um peixinho, então queria mergulhar. Piscina para mim não era entrar dentro da piscina, era mergulhar, era fantasiar, era brincar, e eu não me sentia à vontade, então muitas vezes eu me via chorando, querendo ir na piscina e não me sentindo à vontade, por mais que os meus pais estavam do meu lado e me ajudavam, né, e falavam, eu não me sentia à vontade. Eu acho que foi mais essa questão, assim, aos 10 anos de idade, né, como, falando assim, como o primeiro impacto, assim, com contato com câncer aos 10 anos de idade. Eu estou escutando que assim, o que te dava, causava muito medo tem a ver muito com essa coisa social, né? Como as pessoas estão olhando para você, é isso? Muito, muito, muito. Inclusive, eu morava num prédio que tinha uma torre só, então eu nasci, né, nesse condomínio, então todos se conheciam e tinha, naquela época não se falava, né? Se hoje em dia já é difícil falar sobre isso, imagine há mais de 20 anos atrás, né? E, e essa questão de inclusão, enfim, de empatia, que hoje é tanto falado, né? E tinha muitas pessoas que eram muito sem noção mesmo, vamos falar o português real, né? Que queriam encostar a mão na minha peruca, queriam, sei lá, ficavam perguntando para minha mãe, ou falava, nossa, mas o seu cabelo, eu sempre tive o cabelo muito cacheadinho, né? E aí chegava para minha mãe e falava, olha, mas nossa, mudou muito o seu cabelo. Aí queriam encostar, e eu me sentia muito invadida, assim, né? Então, era bem, bem difícil, assim. Então, por essa questão social, que todo mundo sabia da vida de todo mundo se metia na vida de todo mundo, era uma coisa, assim, muito invasiva. E eu me sentia muito mal. Aí que eu acho que só piorava essa questão Uhum. de eu me sentir à vontade para descer, para ir. Eu lembro que a vez que eu fui, né, eu não fui de peruca, eu amarrei um pouco de cabelo que tinha crescido por cima, assim, né, porque a rádio, ela deixa algumas sequelas, né, e, e a minha mãe olhava assim, ficava olhando do prédio, assim, e, e eu ficava aquela coisa, eu entrei um pouquinho para matar aquela vontade, um dia que não tinha ninguém. Hoje, é lógico, né? Quando você olha para trás, você vê, você fala, nossa, né? Pode ter gente que fala, nossa, que absurdo, mas assim, para aquela época é muito assim, e era o que eu dava conta, né? Uhum. Uhum. E a escola, como é que recebeu essa menina que fez esse tratamento? Como é que foi? Então, eu sempre fiquei na mesma escola a vida inteira. Entrei com 5 anos e meio, Uhum. né? Num colégio de bairro. E foi muito assim. Eu lembro que a volta foi difícil, de novo, voltando para essa questão social, porque em relação à diretora, à coordenadora, os professores em si, assim, me acolheram super bem. Eu me sentia muito à vontade, né, na escola, e já tinha aqueles meus amigos, a gente já tinha, desde os 5 anos e meio, geralmente vai passando um tempo e você vai acompanhando, vai sendo acompanhado, né, por aqueles amigos, enfim. E a minha questão maior era isso, de novo, a questão da peruca, né, porque eu lembro que tinham alunos que eram de uma série a mais, né,
porque eu sou da época da série, né, meu bem? Uhum. Não Eu de também, anos, querida. como falam hoje. E tinha essa questão do bullying, né, que era o que eu tinha medo. Então, passavam por mim e falavam que, ai, o meu apelido era peruca, por mais que a coordenadora conversasse, chamava, falava, os meus pais iam na escola, falavam, deixavam o recadinho na agenda, né, aquelas coisas e tal. Sempre tinha, falava, eu vou arrancar, se você passar por mim, eu vou arrancar. Então, aquilo para mim era terrível. Eu tive muitas dificuldades, eu sempre tive muitas dificuldades na área de exatas, né? E para mim foi na terceira série, né, que eu saí assim, fiquei uns 6 meses afastada. E quando eu voltei, hoje eu penso que talvez não era a hora de eu voltar, né? Que aí eu até muitas vezes eu falo com a Mari, né, que foi que começou a minha saga do Coelho da Alice, que eu me sentia atrasada. Até hoje eu tenho essa sensação, que é uma coisa que eu preciso sempre lembrar, né, da minha trajetória, porque eu me sinto isso. O coelho, né, atrasado da Alice, que fica, tô atrasado, tô atrasado, tô atrasado. É essa sensação que eu tenho, que todo mundo tá indo para frente e eu tenho que ficar correndo atrás do prejuízo, né? É essa sensação. Então, na questão das exatas, foi muito difícil para mim. Eu tive muita dificuldade, ainda mais que estava entrando naquela questão de divisão, vezes, né? Aquelas coisas assim. Então, para mim foi muito pesado, assim, foi bem difícil. E essa questão de bullying que foi bem pesado para mim mesmo, assim. Tanto na volta para casa, eu voltava já de ônibus, né? E aí na rampinha que eu subia, assim, eu dava de frente com alguns alunos de outra escola, que era próximo da minha casa, e eles eram maiores já, deviam ser primeiro ano, segundo ano, alguma coisa assim. E eles falavam, queriam arrancar, me empurravam. E aí, nossa, eu não tinha vontade de ir para a escola. Eu morria de medo. Eu ficava assim desesperada. Já tinha essa questão de não saber lidar direito com processo de amadurecimento do corpo, da menstruação, tudo mais, medo de vazar. Era muito medo, assim, sabe? Uhum. Era muita insegurança. E aí os meus pais muitas das vezes, né, me esperavam nessa rampa, ficavam comigo e falavam, conversavam com esses alunos, mas a gente sabe que é igual essa questão do bullying, né? Hoje em dia se fala muito sobre isso, mas naquela época, não, era só chacota mesmo e pronto. E foi Hum. mais assim, esse processo, né, dessa parte, assim, tanto da volta para a escola, esse que eu lembro mais, assim, né, dessa criança com câncer aos 10 anos de idade. E aí, no auge da adolescência, aí 17 anos, você novamente tem um episódio de câncer, né? E como é que é voltar para o hospital? Tem uma sensação de exclusão, assim, de estar sendo excluída novamente da vida? Como é que é De isso? novo, o coelho da Alice estava ali, ó, o tempo todo, né? Que hoje sei que é meu sabotador, a minha sombra, né? Como qualquer pessoa, tem gente que fala que é o anjinho, o diabinho, que seja, né? É a sua parte ali que, de novo, estava ali. Eu tô atrasada, tô atrasada. Foi muito difícil esse processo para mim. Primeiro porque, assim, na primeira vez que eu tive, né? Eu fazia internada, eu não, eu tinha mais tinha assim, tinha enjoos, então eu não tive muitas sequelas em si. E passou e aos poucos eu fui, né, lá ralando, mas eu fui conseguindo fazer. Dessa vez eu perdi a minha série original dos meus amigos que lá de 5 anos e meio e foi muito difícil para mim, muito.
foi difícil nessa questão, foi difícil na questão do processo em si, porque foi uma cirurgia longa, né? Porque a primeira vez eu tive na cabeça e nessa eu tive no intestino, devido a pólipos familiares, né? Uhum. E eu era nova, ninguém imaginava, eu não tinha sintomas, e quando fui fazer um exame, porque ficava muito constipado, essas coisas, aí acabou descobrindo, né? E dei uma hemorragia, né? E eu corri para o hospital e aí já estava toda tomada, né? Assim, essa parte do intestino, até os médicos não acreditam até hoje, né? Sobre isso, mas então foi muito difícil o processo da cirurgia, que foi uma cirurgia muito longa, mais de 10 horas, né? O processo de adaptação para comer, eu achava que eu ia morrer, era a sensação, Isso aos né? 17 anos. E aos 17 anos, eu achava que eu ia morrer. Assim, eu tinha tinha, lógico, né? Ah, você achava que sim, que talvez fosse parecido com a primeira, tal, mas sei lá, a sensação era que, né, era assustador, mas eu achava que eu ia morrer. E aí a questão é muito difícil, assim, a recuperação, né? Porque eu fiquei usando catéter, né? Então me alimentava, fiquei 31 dias no hospital, me alimentando por catéter, né? Pela alimentação parental. Então foi muito difícil, assim. Então eu tinha vontade de comer. Então aí eu fui começando a aprendendo de novo a comer. Então tinha coisas que eu não conseguia comer mais, as dores abdominais. A quimio foi muito pesada, eu sentia muito enjoo. Eu fiquei 2 anos afastada da escola, né? E eu E lembro bem no que final, né, da escola, assim, bem no auge da adolescência mesmo, né? exatamente. Então, por exemplo, o segundo ano, né, né, na minha época também era colegial, pessoal, né, do que o ensino Uhum. médio. Mas assim, o segundo a gente sabe que é primordial para se fazer o terceiro, né? Porque o Uhum. terceiro, na minha época, por exemplo, era só revisão. E eu terminei em casa, né? Eu fiz em casa, né? Eles decidiram, porque como eu estava ainda no mesmo colégio, né? Na mesma escola, eles decidiram, eu fui, conversei com eles, né? Eles já me conheciam desde pequenininha, tal. A gente tinha essa relação muito familiar. E aí eles falaram que, de acordo lá com o MEC e tal, tudo mais, eu poderia fazer em casa. Fizeram um grupo de estudos, né? Minhas amigas iam em casa uma vez por semana, se eu não me engano, passavam conteúdo para mim, né? Eu fazia de acordo com o que dava, mas assim, era muito pesado. Mesmo assim, era muito pesado. E quando então a, a volta para a escola, eu fiquei 2 anos afastada, né? Que, enfim, teve todas essas questões que eu sofria muito, eu tinha muita ferida na boca, muito enjoo, muita diarreia, enfim, todas as questões mais pesadas assim do tratamento e ter ficado longe da escola para mim foi muito difícil. A perda, eu me lembro assim muito a perda da, da minha melhor amiga, assim, de ficar longe dela, daquelas pessoas que eu estava acostumada desde pequenininha, foi muito pesado para mim. E sem contar, assim, a volta depois, né? Eu voltei fazendo o terceiro, né? Aos 19, não, 18 anos, né? O pessoal já tinha entre 16 e 17, já tinha uns 18 para 19. E eles me acolheram super bem, eu fiz novos amigos, foi muito gostoso, né? Nós viajamos depois tudo, mas essa questão de cognitiva mesmo, assim, foi muito difícil, porque eu caí de paraquedas. Então,
eu vivia de recuperação, né? Eu era aquela esforçada, a primeira, sempre fui a primeira ali, de ficar a primeira da fila, de ficar tentando, por essa dificuldade, de novo sentindo o coelho, né? Da Alice ali, tipo, tô atrasada, tô atrasada, tô atrasada, porque era uma. Eu me matava para conseguir, né? É que assim, eu sempre fui muito dedicada, mas eu me matava para conseguir, de fato, terminar e conseguir passar por tudo aquilo, assim, foi bem difícil, assim, mas foi. E aí, como é que você decide prestar vestibular para psicologia? Como é que é essa decisão? O divisor de, assim, eu falo até que, né, eu tenho essa aspiração por artes, tal, porque desde pequena, eu acho que até por tudo isso que eu passei, o lúdico sempre teve na minha vida, e até eu falo isso muito para a Mari, que gosto, né, de elucidar muitas coisas através desses detalhes ou desses exemplos é, mais lúdicos, assim, né? E o Coelho da Alice, por exemplo, é um deles. E eu decidi, porque, né, aos 17 anos, devido à minha gravidade, né, daquele processo que eu estava passando da minha doença ali, eu tinha atendimento psicológico dentro do hospital e passava a psicóloga e eu fiquei encantada com aquele acolhimento. Assim, tanto que ela foi a minha primeira psicóloga. Quando eu saí do hospital, eu procurei ela e fui no consultório dela e eu fiquei encantada com o acolhimento, com a forma que às vezes, né, que eu vim descobrir depois que eu me formei, mas assim, que às vezes eu não estava bem, mas só o meu corpo, como se movimentava, ela já sabia o que eu estava querendo dizer. E eu achava aquilo incrível. Para mim, parecia mágica, né? E muitas Uhum. pessoas hoje em dia, quem não tem contato isso com a psicologia, fala, nossa, mas não, a pessoa faz mágica, não é possível. Não é, que o nosso corpo fala, mas é a expressão em si, não precisa falar, às vezes teu corpo está falando, né? E Uhum. foi assim que eu decidi fazer psicologia. Eu queria ouvir as pessoas, eu queria ajudar, eu queria dar essa empatia e foi assim que eu escolhi fazer psicologia. Muito bom. E aí, aos 28 anos, tem novamente um episódio de câncer. É isso. Foi, foi. E foi bem difícil. Eu falo que já foi o nível hard aí, já foi o nível mais, porque primeiro o corpo vem com as sequelas, né? Então eu já tinha me adaptado, né? Ter que me adaptar por várias questões. Me sentia muito cansada, fazia um esforço assim terrível, né? Eu demorei, meu curso era de 5 anos, eu demorei 7 anos para me formar devido a essas dificuldades que eu encontrava, né? No meu dia a dia. E aí eu estava naquela coisa, né? Naquele auge. Não, agora eu consegui vencer o câncer, eu consegui vencer tudo. Eu queria trabalhar, eu estava com aquela voracidade de trabalhar, de engajamento, de querer ajudar as pessoas. Nossa, eu estava trabalhando 1 ano e meio já, né? Numa clínica e amava, nossa, aquilo para mim fazia muito sentido, eu gostava demais. E aí eu comecei de novo com uma hemorragia, né? Dessa vez, assim, eu fiquei menstruada durante 1 ano e ninguém descobriu o que que era. Fazia exames e ninguém descobriu o que que era. Até que eu tive uma hemorragia muito forte e aí corri para o hospital. Quando foi fazer o exame, aí descobriu que tinha no endométrio um câncer. E para mim foi muito difícil.
né? Porque primeiro, porque eu já tinha aquela aquelas emoções e aquelas lembranças difíceis aos 17, que foi muito pesado para mim, né? E essa vez eu tinha certeza que eu ia morrer. Tanto que eu olhava para os meus familiares, eu olhava para meus familiares, eu olhava para meus amigos, e eu me despedia, assim, porque eu falava, não, agora não é possível. Eu falei, agora eu vou, porque assim, né? E a frustração, então, de identidade profissional, foi tudo por água abaixo, assim. Eu fiquei muito deprimida, né? Foi uma... Precisei tirar o útero, tirar ovário, trompas, tudo, né? Que a gente chama de esterectomia total. E fiquei com menopausa precoce, né? O tratamento foi muito pesado, porque o meu corpo já não aguentava, digamos assim, né? Já tinha muitas sequelas, já, né? Então, desde os 10 anos, já tinha aquela memória do tratamento, então foi bem pesado, assim. Eu senti que eu não tinha condições nem físicas mais, nem psicológicas, eu não conseguia andar, né? Assim, eu ficava muito jogada, eu não conseguia comer, emagreci demais. A rádio foi muito pesada, muito, muito pesada. Fiquei com várias sequelas aí que a gente fala um pouco mais para frente, mas foi isso, assim, eu lembro que muitas vezes no hospital, as questões, assim, por exemplo, de pequenas coisas simples, por exemplo, levantar da cama, colocar o pé no chão, o, o primeiro passo, o primeiro banho, para mim, era como se eu tivesse nascido de novo. Eu falava, não, não é possível que eu estou aqui. Não, não é possível, porque tanto, eu falo de novo, né? Tanto questões psicológicas e físicas também, para o corpo se recuperar, que o meu corpo já era um corpo debilitado, né? Já era um intestino que já tinha sido muito mexido, né? Lá atrás, enfim. Então, e eu lembro até o espanto, muito isso dos médicos e dos enfermeiros e dos profissionais da saúde, de falar assim, nossa, nunca vi alguém agradecer e colocar o pé no chão, de colocar o pé no chão e de andar. Eles olhavam para mim aquilo, é por isso que eu falo que eu sou apaixonada pelas coisas pequenas da vida e simples, né? Porque uma coisa tão simples, mas só quem tem dificuldade sabe o quanto é importante. E como eu tinha certeza que eu ia morrer daquela vez, voltar à vida e aprender tudo de novo, né? Que foi um processo muito longo. E eu fiquei 31 dias de novo no hospital, alimentação por sonda, porque eu precisei também mexer no intestino de novo, eles olharam lá, assim, os meus cânceres sempre, para deixar claro, né, nunca foi metástase, sempre foi primários, né, que as pessoas falam, os médicos falam, provavelmente devido a uma mutação genética, né. Então, de novo, lá naquele intestino que já tinha sido operado, tinha um pequenininho de novo. Então, entrou tanto o pessoal da gineco, né, quanto o pessoal do gastro também, né. Então, foi uma cirurgia grande, tiveram que mexer, enfim. Então, foi todo aquele processo de novo, muito cansativo, né, enfim. Aprender a comer de novo, você já tinha restrições alimentares, tive que ter restrições de novo, fiquei com sonda, que, né, para mim foi um dos traumas assim, mais difíceis que eu levo, né, UTI, sondas, enfim, todo aquele processo, eu falava que parecia uma árvore de Natal, né, só que do mal para mim, era muito pesado. Foi bem difícil, assim, e mexeu demais com a minha identidade como pessoa, como profissional,
Eu senti que essa sensação era de morte mesmo e de voltar a viver. Tanto que eu lembro que quando eu cheguei em casa e os meus parentes foram me visitar, eu olhava e falava assim, não, é possível que eu estou vendo vocês de novo. Eu não acreditava naquilo, né? De tão destruída eu fiquei. Assim, foi bem difícil. Eu tinha muitas internações devido ao tratamento. Eu ficava internada todo final de semana. Fiz uso de doses altíssimas de corticoide, que me deram muitos efeitos colaterais, enfim, e sequelas também, né? Foi bem difícil. Foi bem punk. Bruna, nessa tua trajetória, eu imagino, e você já falou isso várias vezes em conversa comigo, você encontrou muitos anjos da guarda, médicos e profissionais de saúde que foram muito incríveis, mas às vezes a gente também topa com alguns médicos que acham que podem contar, não podem esconder nada do paciente, né? E aí eu queria que você me falasse o que você acha disso. Pois é, né? Eu falo assim, eu sou muito abençoada porque eu tive assim anjos da guarda mesmo, né? Eu sou uma pessoa de muita fé, né? E tem uma base religiosa muito forte, assim, né? E isso me ajudou demais também. E eu encontrei pacientes maravilhosos, pacientes ato falho, né? Eu encontrei profissionais da saúde maravilhosos, né? Que eu falo que eu levo hoje e que me trouxeram até aqui, né? Mari, você sabe que você é uma delas, né? Que eu falo, são pessoas que eu tenho vontade de colocar num potinho. E se eu pudesse fazer essa porçãozinha, assim, pudesse entregar para as pessoas, o mundo seria muito melhor, né? Então, gratidão sempre, você sabe. A doutora Regina também chamou né, que, nossa, também. Enfim, se eu fosse falar todas as pessoas, né, eu ficaria aqui horas, e a gente sabe o quanto é importante essa empatia, esse acolhimento. Mas realmente eu encontrei pessoas, não muito, né, que eu falo que faz essa divisão, né, entre mente e corpo. A gente sabe que tem que ter, sim, um esclarecimento, tem que falar, sim, às claras, mas eu acho que não só para médico, mas para qualquer profissional da saúde, eu deixo o recado que a empatia ou o acolhimento, você tem que saber, tem que falar tudo, concordo, mas assim, em partes, de acordo com o que esse paciente dá conta. Existem formas de se falar. E não você chegar e pá. Por exemplo, eu me deparei com um médico que era muito bom, que me acompanhava, né? E mais que simplesmente assim, quando dessa terceira vez, né, que eu tive, não é o primeiro, né, porque essa parte aos 10 anos foi a parte neurológica, acompanhei com outros médicos, mas essa questão, enfim, aos 17, aos 28, né? Ele chegou para mim e ele falou, olha, não sei se você vai dar conta do tratamento, não. Aquilo para mim caiu. Meu mundo caiu, como dizem, né? E a música diz também. E foi a primeira vez que eu acho que eu sempre fui um corpo que precisava ser cuidado. Uhum. Foi, acho que a primeira vez que eu falei, peraí, você está querendo dizer o quê? Que eu vou morrer na praia? É isso? É essa sensação? Que eu vou morrer na praia? Porque se você tá... Ele falou assim, porque você tem um corpo de idoso. Ouvir aquilo para mim, hoje eu entendo isso e até brinco com isso. Mas ouvir aquilo, pá, você tá vindo de uma cirurgia, é aquela coisa, né? Ralando para viver. Então, é muito pesado você ouvir isso. Acho que existe formas de se falar.
né? Tipo assim, olha, a gente vai ter que, por exemplo, a gente vai ter que ter calma, fazer as coisas, né? Porque a gente sabe que você tem já um histórico de tratamento. Existem formas de se falar, né? Então, acho que esse é, essa é a grande virada de chave, assim, né? E por demais também outros profissionais. Então, por exemplo, fazer a colonoscopia para mim, né? Fazer o exame é muito pesado, porque tem uma carga emocional muito grande para mim. Então, um profissional, você está fazendo ali, aí eu fico super nervosa, é muito pesado para mim fazer esse exame. E aí você ali com os médicos ali, aí eu falo, nossa, eu fico muito nervosa. E eu comentei, eu falei assim, eu fico mais nervosa porque sempre me chamavam nos exames para falar, olha, tem alguma coisa ali, você vai ter que se internar, enfim. E aí você fala, eu tenho mais medo não do exame, mas do resultado em si, porque sempre me chamam, tá, uma coisa que eu comento. E aí o médico vira e pega e fala assim, então já sabe, quando acabar o exame, vou te chamar e vou falar ali, tô zoando. Isso não é brincadeira. Isso tem uma carga emocional, a pessoa não está tendo noção. Ou ficar falando, por exemplo, de horas que ele precisa completar ali, como se você fosse somente um corpo, né? E diversas vezes, por exemplo, eu tenho uma amiga, né, que faleceu com leucemia, mais ou menos com seus 20 e poucos anos aí, né? Inclusive, ela estava comigo, né? Eu acho que nada nessa vida é por acaso. Ela estava comigo aos 10 anos de idade, quando os meus pais chegaram para mim, a gente estava brincando de boneca, ela era minha vizinha de porta, ela estava brincando comigo, e aí meus pais chegaram para mim e falaram, né, aos 10 anos, olha, você vai precisar fazer uma cirurgia, tal, tudo bem. E ela pegou na minha mão e ela falou, amiga, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, né? Nunca depois, né, a gente imaginar que ela ia ter leucemia, né, nesse processo na jovem. Eu ainda estava fazendo faculdade, trabalhando, né, fazendo faculdade, trabalhando, ainda não lembro direito, mas que ela ia adoecer, que ela ia passar, e eu nunca esqueço, né, ela ia passar por essas questões de necrose que ela tinha nos membros, que ela precisava fazer cirurgia para fazer raspagem e tal, e que ela chegou num médico porque ela novamente ia precisar fazer, porque ela andava de muleta e ela estava perdendo a mobilidade, né, por causa da necrose. E aí ela chegou e falou para o médico, olha, meu médico está me indicando aqui, eu vou precisar fazer de novo a raspagem. E um médico, né, um profissional da saúde, vamos dizer assim, sem noção, que é, vamos falar a palavra certa, falou, esquece, não tem mais o que fazer. Não vai adiantar. Esquece, não tem como melhorar. Não dá para ficar fazendo esse tipo de procedimento toda hora. Você vai perder as mobilidades e pronto, acabou. É isso. E nesse dia, eu estava de férias, acho que da faculdade, dos estágios, eu não lembro. E ela foi para minha casa passar um dia, a gente foi passar um dia de tarde. E eu lembro a apatia dela. Naquele dia, eu senti que ela se entregou, né? Assim, psicologicamente ela se entregou, porque ela falou, eu lembro das palavras dela olhando para mim, falando assim, o médico já falou que não tem como mesmo, tudo bem, né? Porque não vai ter mesmo o que fazer. Um mês depois ela foi, resumindo, um mês depois ela foi embora. Ela estava curada, né? Assim, a leucemia dela estava ali parada, tal, estagnada, ela tinha se curado, né? Tava tudo ok. E um mês depois, voltou com tudo e ela foi embora, assim. E isso ficou muito na minha cabeça, sabe? Então, é isso, é a falta de
de empatia, de inclusão, que a gente, né, e vários outros tipos de profissionais, vários, né, eu acho que é bem pesado, assim, você... Tem que perceber que está falando com um ser humano mesmo, né? Assim, Exatamente, e que cada um é de um jeito. Porque assim, por exemplo, né, eu vou dar um exemplo básico, né, no caso eu aqui, eu tenho uma anatomia totalmente diferente de qualquer outra pessoa, porque não é todo mundo que sai, né, passando por vários casos a cada 10 anos e tem mutação genética, né, ou, né, quero acreditar que eu tive, né, mas, enfim, não é com qualquer um que você vai mexendo, assim, ou os médicos têm muito dedos, não falar, ah, esse daí é bucha, ah, esse daí eu não vou mexer não, né? Ou então acha que é o trivial e pronto, acabou. Aí você fala, meu querido, mas você não está entendendo. Acontece isso, tal, nananã, é isso que eu falo. Nessas horas, o que me ajuda, e me ajudou muito, é ter os médicos que me acompanharam, né, todo esse processo. Eu tenho um deles, né, que é o meu gastro, eu tenho ele como um pai para mim. Ele é meu porto seguro mor, assim. Então, quando eu preciso, eu falo, pelo amor de Jesus, não tá entendendo. Aí eu falo, liga para ele, que ele explica, tal, e aí ele fala, enfim. Porque é muito assim, enfim, é uma pena. Acho É. que a gente precisa evoluir demais, assim. Ninha, você está falando já faz várias coisas, você acabou já falando, e eu queria saber, assim, que você falasse um pouco dessas sequelas desses tratamentos, né? Como é que elas impactaram a tua vida? Então, bastante, né? Principalmente dessa última vez, Uhum. né? Na verdade, elas estão todas ligadas, né? Isso que a gente vai aprendendo, né? Sabe de nada inocente, como eu digo para a Mari. Eu tenho uma frase que eu levo comigo e que eu deixo aqui, que é: a gente sai do tratamento, mas o tratamento não sai da gente. Ele está ali, né? As sequelas. E dessa vez está sendo bem difícil, assim, vou dizer, porque diferente das últimas vezes, tinha umas sequelas, mas assim, era como se fosse uma tempestade. Eu sabia que eu parava, mas que eu dava continuidade, né? Quando tudo melhorava, tá bom, dá para lidar com isso daqui, coloca no bolso e vai para o mundo. Dessa vez, as sequelas, hoje eu entendo o que esse médico falou, né? É por isso que eu falo. Eu realmente sinto que eu tenho um corpo, né, de um idoso hoje, né? Porque eu tenho necrose no quadril, né? Eu tenho, então eu faço uso de muletas. Devido a todo o tratamento também, eu tenho cistite crônica, né? Uma inflamação crônica na bexiga, no intestino, né? Então, é uma inflamação crônica no intestino também. Eu faço acompanhamento, por exemplo, ainda do crânio, não fazia mais, mas, por exemplo, o uso de corticoide, eu tenho zumbidos no ouvido que não passam por nada, crises de, como se fala, de insulina, pico de insulina, de glicemia, né, devido aos tratamentos de corticoide também altos, osteoma, que, né, é um tipo de tumor benigno na cabeça, meningioma também, tudo devido aos tratamentos, cavernomas, gente, tem uns nomes aí, mas assim, são todos benignos, mas que são que diferenciam, né, a anatomia da pessoa devido aos tratamentos, tudo sequelas, né, e que eu faço acompanhamento, e ultimamente eu descobri que
a rádio também acabou mexendo porque ela tem os efeitos prolongados, né, que ficam no corpo, ela acabou mexendo com a cicatriz da minha cabeça aos 10 anos de idade lá, que acionou a cicatriz, e hoje eu faço acompanhamento por conta de epilepsia, né? Então eu tenho muitas ausências, que é ficar fora do ar, movimentos automáticos, né? Que às vezes essa dificuldade de compreensão e você vai fazendo alguns movimentos automáticos básicos, mas você faz. E então eu tomo esses remédios. Assim, questões psicológicas nem se diz, que estresse pós-traumático, crises de ansiedade, muitas vezes de pânico, né? Hoje eu falo que é uma caixinha de surpresa, o meu dia a dia. Eu não consigo ter uma rotina, assim, falar, olha, hoje eu vou marcar, hoje eu vou, né, fazer tal coisa. Não dá. Tem dia que eu acordo muito cansada, depende da absorção do intestino, depende do remédio, depende de várias coisas, de vários fatores, né, da epilepsia em si. Então, é difícil. Eu falo para Mari, assim, é uma luta por dia, às vezes duas, e às vezes você tem que deixar a terceira ali em stand-by. É assim. Então, eu ouvi de muitos profissionais, né, voltando naquele assunto, você tem a mente preservada, por que você não volta a trabalhar com a psicologia? Né? Então, não é só o fato físico, né, sim, da preservação da memória, mas e a identidade? Onde que ficou em tudo isso? Quantas vezes, e isso é um trabalho diário de juntar a Bruna do passado, que tinha sonhos, que estavam ali, que conseguiam, né, passar da chuva ali, fechar o guarda-chuva e correr para o dia, né? Ou o coelho atrasado da Alice, que conseguia chegar lá e tal. E hoje? É difícil, sim, sabe? Não é fácil. Então, como é que eu vou, por exemplo, primeiro para me locomover, entender como o meu corpo funciona hoje, né? A aceitação de ser um deficiente. Não que eu tive algum problema, pelo contrário, eu sempre levantei essa bandeira, sempre tive empatia, tal. Mas, assim, aceitar essa nova identidade, entender como o seu corpo funciona, respeitar o seu corpo, porque muitas vezes a cabeça fica, eu quero isso, eu quero aquilo, eu mereço isso, eu pensei nisso, e o corpo está dizendo, calma, não dou conta. É isso que a gente tem para hoje. Então, isso é muito difícil, assim. É, é um, realmente é um dia de cada vez. E como é que eu vou, falando dessa questão da psicologia, né? Como é que eu vou me doar para o outro se é que eu não consigo nem me acolher? Que eu estou nesse processo de acolhimento, sabe, é complicado, é até difícil, às vezes, até de falar, de mexer nisso, que eu falo até para Mari, né? A gente conversa muito sobre isso. Então, é isso, sim, é difícil, é muito difícil, assim. Deu para entender? Eu, totalmente. E ainda tem uma cereja do bolo nesse processo aí que você está contando, né? Porque existe uma burocracia social e procedimental, o que pode até agravar, né, as sequelas ou dificultar a vida dos pacientes. Eu queria que você falasse um pouco disso, pode ser? Tem, né? Porque sabe que eu estava até pensando uma coisa que me incomoda demais. Por exemplo, eu sempre, devido à minha anatomia, os meus médicos, então eu sempre estou no mesmo, toda vez que eu preciso me internar, essas coisas assim, eu não posso me dar o luxo de ir em qualquer hospital, por exemplo, né? Escolher o hospital que eu quero ir.
eu tenho que ir naqueles que já têm o meu histórico e tudo mais. Então, eu sempre acabo indo no mesmo hospital, fazendo os exames no mesmo hospital. Por exemplo, uma coisa que eu acho que devia ser pensado. Eu, por exemplo, tenho um histórico gigantesco. Quando você precisa fazer uma ressonância magnética, você precisa colocar seu histórico. Ah, fez alguma cirurgia além do foco que está ali, por exemplo. Ou você vai fazer da cabeça, ou você vai fazer uma ressonância do intestino, enfim, né, na pelve e tal. Eu tenho que colocar meu histórico gigantesco. Primeiro que eles já têm um histórico lá, né? Então, eu acho que falta uma questão, assim, por exemplo, de... Ah, peraí, você já tem aqui todo o histórico? Tá bom, então. Nós vamos te dar um papel para você preencher com atualizações. Lógico, porque a gente está em mudança constante. A gente sabe que hoje a gente está com gripe, amanhã não, enfim. Né? E isso tudo pode mudar, né? Não é nessa questão que eu estou dizendo, mas, por exemplo, no meu caso, e de muitos pacientes que têm um histórico gigantesco, você tem que escrever tudo de novo, explicar ali, aquilo é muito maçante, muito cansativo, e por diversas vezes tira o foco do seu exame, por exemplo. Então, já aconteceu de preencher, aí antes de começar o exame, coisa simples, assim, às vezes uma tomografia, um raio-x, não, pera lá, aí começa os dedos, né? Mas você tem todo esse histórico? Não, mas aí, peraí, a gente tem que ver se pode fazer, se lá. Ou então, por exemplo, eu marco, né, devido ao meu intestino curto, por exemplo, eu não preciso fazer um preparo igual a todo mundo para fazer uma colonoscopia. Não, mas espera lá. Não, você tem que tomar tal remédio, você tem que fazer, você tem que tomar um Anitol assim, você tem que nada, sabe assim? Então, até você explicar, é muito maçante, você tem que implorar. Às vezes, para fazer um procedimento com convênio, você tem que, não, sabe assim, você tem que implorar, pedir pelo amor de Deus para receber algumas coisas, por exemplo, o uso do Keppra, né, que é um anticonvulsional que eu uso hoje, eu não consegui nem desconto sequer, por exemplo, pelo meu convênio. Eu tive que correr atrás do SUS, né, das farmácias de alto custo, e fui muito bem atendida, né, e consegui e pego todo mês os meus exames lá, né, para mostrar esse lado também, né, que não é só porque é público que não funciona, não, tem muita coisa que funciona, a gente também tem que, né, olhar para isso, porque eu tenho um convênio, né, um convênio muito bom, mas é isso, são o quê? Que a gente está conversando aqui, são as burocracias, né? Que E muitas isso, vezes... querendo ou não, te desgasta, né? Também. Demais, gente, demais. Imagina, às vezes você está cansado, você está fadigado, né? Tô com dor, e aí você precisa correr atrás disso. Sabe, assim, umas coisas que... Ou então, por exemplo, eu vivia, né, internada, quando eu estava fazendo os tratamentos. Era internação toda semana, né? Lá na internação, eles já tinham todo ali o meu histórico, tal, não sei o quê. Mas mudava o turno, então, era a enfermeira da manhã, a enfermeira da tarde, a enfermeira da noite. Eles não iam olhar lá, eles passavam o básico entre eles lá, mas assim, eu tinha que falar tudo de novo, passar o histórico inteiro, abrir o livro e ler lá e falar, então, fulano, é isso, 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 isso. Sabe, isso desgasta muito o paciente, gente. Demais, 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 demais. Você tem que ficar falando o tempo todo, explicando, sendo que às vezes é só ler ali, é isso que eu falo. Ah, então, olha a diferença de você chegar e falar, olha, estava lendo o seu histórico, eu vi, tem alguma coisa diferente? Como foi nessa última semana? Como foi nesse último mês? Existe uma diferença gigantesca e você não precisa se desgastar por isso, assim, né? Sem contar as burocracias, é isso que eu falo, de autorização para fazer exame. Quando você chega num exame, você fala, ó, fulano, o médico está pedindo aqui e tal, que não sei o quê. Ah, mas não, porque não pode, enfim. A gente sabe, né, as questões burocráticas que tem, né, fora sociais, né?
Pois é, sociais, né? Essa coisa de você trouxe mesmo quando a gente conversou, antes de começar, a questão de que hoje essa questão da acessibilidade, a questão da acessibilidade ela é vista por um viés, mas ela envolve mais coisa, né, Bruna? Você Com fala. certeza, que é aquilo que a gente conversa, né? E aí eu estava vendo até os seus últimos vídeos e tal, e é isso, inclusão não é só incluir, escrever lá, é o que, gente? É acolhimento, é empatia, é saber que toda regra tem a sua exceção, né? Então, por diversas vezes, por exemplo, a minha mãe é minha cuidadora, né? Hoje, a minha família em si, toda, né? Mas a pessoa que passa mais tempo junto comigo, que me ajuda, é a minha mãe. Então, como eu uso duas muletas, às vezes é ruim até para andar, então ela precisa, às vezes, segurar para mim alguma coisa. Então, por exemplo, você vai no shopping, não são todos os shoppings que estão adaptados, ou então, por exemplo, você vai entrar num provador, é um só, senhora. A minha mãe fala, mas eu sou mãe dela e ela precisa de ajuda para se vestir. Ou no hospital mesmo. Com esse negócio de Covid, eu falava, olha, eu sou deficiente, eu preciso de uma pessoa para me ajudar a se trocar. Mas não pode entrar no provador duas pessoas que não... Gente, sabe, toda regra tem a sua exceção. Eu não estou lá quebrando as regras porque eu quero, e sim por uma necessidade, né? Uhum. Enfim, por exemplo, uma coisa que eu comentei até com a Mari, e é uma coisa que eu vejo muito, por exemplo, a minha rotina é sempre ir nos médicos e fazer os exames, enfim, por conta de ser como um todo, né? Eu preciso passar em vários profissionais. Às vezes às vezes não, sempre, são raras as vezes, por exemplo, quando eu chego num lugar, atende super bem, oi, bom dia, tal, tudo lá, na volta também, você paga lá, ninguém abre a porta para mim, para colocar as muletas, e tipo, oi, eu sou um deficiente, a pessoa tá tão no automático, que abre a porta para o motorista, mas assim, e o deficiente que está precisando, tipo, oi, você pode me ajudar? Porque eu preciso colocar as muletas para depois eu entrar. É até engraçado, porque quando abre a porta para mim, eu olho e falo, nossa, muito obrigada. Nossa, moço, muito obrigada mesmo. Porque eu fico assim em choque, né? Porque é uma coisa tão básica, mas que as pessoas no dia a dia não se ligam. Ou então, por exemplo, você vai comprar alguma coisa. Se você tá uma fila ou alguma coisa assim, se você chega no caixa de deficiente, a pessoa te olha torto, bufa, né? Como se fosse, que saco, tá me atrapalhando, sabe? Ou você vai numa exposição, vai numa excursão, alguma coisa assim. Já ouvi coisas do tipo, se algum prioritário passar na minha frente, mas não vai passar mesmo. Eles estão achando que é o quê? Então tá bom, sabe? É realmente assim, é uma falta de empatia, né? No final das contas a gente ri, né? Mas na hora fica, oi? É bizarro, porque você fala, gente, é, é triste, sabe? É. Ou seja, a sociedade não está preparada para isso. É. E você fala, gente, e diversas outras coisas, assim, que eu não vou lembrar agora, mas isso é só um recorte, né, do dia a dia, que é isso, como eu estava vendo, né, nas outras entrevistas que você estava conversando e falando, né, assim, que a acessibilidade não é só rampa, não é só ter um banheiro de deficiente, né, não, não é isso, gente, é mais do que isso, pelo contrário, isso não é inclusão, isso é falta de inclusão. A maior inclusão que, para começar, é a empatia, é Uhum. olhar o outro que, opa, fui treinado para isso, mas espera lá, nós temos uma diferença aqui, sabe? Eleição, quantas vezes, por exemplo, na eleição eu fui, é, no, na última eleição que teve, eu votei na primeira vez, né? Mas assim, tive que subir a escada e me trataram super mal. Eu falei assim, mas não tem, porque
na penúltima vez que eu tinha votado, estava adaptada a escola para mim. Eu estava na mesma escola. E dessa vez não tinha adaptação. Eu tive que subir escada com dor, votar. Aí no segundo turno eu falei, não, eu não vou votar, não. E aí justifiquei justamente isso. E ainda assim, eu perguntei para o moço, eu falei, moço, falei assim, não tem aqui, eu preciso, né, eu queria votar, enfim. Nem para olhar na minha cara, muito menos para falar, não tem. Nem para olhar na minha cara e dizer, poxa, sabe? Então é a falta de empatia. E é isso. Vote, faça, mas não é inclusão para todo mundo, né? É muito ruim quando existe uma segregação, né, do diferente, né, de alguma forma. Eu acho que essa é uma Sim. dificuldade, né? Mas para terminar nosso papo, eu queria que você falasse um pouco das suas forças, sabe? Assim, queria que você falasse um pouco dessa tua resiliência, do teu otimismo, da tua fé e dessa relação com seus apoios, né? Com a sua família que você tanto traz, pode ser? Sim. Eu acho que, assim, a minha força, sem dúvida, a minha base é a minha família. Assim, tanto de base de amor, de cuidados, né? Meus pais, eu falo, meus pais, a minha família em si, é tudo para mim. Eu tenho poucos e bons amigos que estavam do meu lado também. Os profissionais, então, eu falo, ó, no potinho, assim, chaveirinho, eu queria levar todos, e, sabe, assim, mas estão todos internalizados dentro de mim, sempre vão estar. Eu acho que se eu pudesse, assim, falar sobre força, além da família, eu diria que seria a minha essência, acho que, e até aqui falando todo esse processo de evolução, né, que aqui falando com a Mari e tal, e com outros profissionais que ao longo do tempo eu fui percebendo, né, então é uma força, se eu poderia falar assim, resumir, seria entrar em contato com a minha essência, né, que isso eu fui descobrindo ao longo do tempo, fortalecer, né, porque é aquela coisa, a gente não trabalha com plano A, tá, então, que eu me vi muito tempo perdida, e agora, o que eu faço, ok? Uma sensação de penhasco mesmo, e que o mundo tá lá do outro lado, e você faz como? Como é que você atravessa essa ponte, né? Então, seria a minha essência e o lúdico. O lúdico me ajudou demais. Eu acho, pensando hoje, eu vejo que, além de gostar, de talvez ser, sei lá, uma característica minha, como a minha vida foi muito dura desde pequena nessa questão de saúde, a realidade era muito dura, então eu acho que uma forma de resiliência, né, e de eu conseguir sobreviver era teletransportar pro imaginário, né, pro lúdico mesmo. Porque ali era mais confortável, porque ali eu tive que aprender, né, a lidar com isso. Por isso que hoje é tão importante para mim. Então, por exemplo, pintar, mexer com aquarela, fazer crochê, né, que hoje eu estou tentando, né, então Ela entrar em faz contato com essa... lindos, viu? Ela faz amigurumis lindos. São a Imagina, coisa muito mais obrigada. linda. Segundo ela, seus filhos, né? Cada um se conversa, não é isso? Porque então é entrar em contato com isso, eu acho que a essência e o lúdico, é isso que me deu força e que me fez abrir novos caminhos,
né? Porque a sensação era essa, que eu morri, que, né, que aquela Bruna não existia mais, é uma outra que existe. Como está essa identidade hoje, que é uma construção diária, e entrar em contato com isso e falar, olha, o que eu gosto? O que aquela Bruna lá de 5 anos, 10 anos gostava? Ai, gostava muito de pintar, de mexer com crochê, ai, de fazer não sei o quê, isso, aquilo. Então, eu fui buscar, na minha essência, coisas que eu gostava e talvez, né, e no processo a gente foi descobrindo juntas, né, a Mari foi me ajudando e os outros profissionais também, a falar, opa, pera lá, então não tem o plano A, o que a gente vai fazer com o plano B? Opa, sei lá, gosto de mexer com isso daqui. Tenho uma memória afetiva muito boa, né, por causa da minha avó, que costurou a vida inteira, tal, e fez crochê. E aí eu fui encontrando, assim, formas de lidar com essa situação no dia a dia, né? Eu acho que essas são as minhas maiores forças. A fé, é isso que eu falo, assim, eu tenho uma base religiosa, né? Minha família é muito devota. Eu tenho como base o catolicismo, né? E a minha família sempre me ensinou nas dificuldades, sentir, se entregar para uma coisa além, né? Mas hoje eu falo que, tirando essa parte, né, de burocracia também, vamos dizer de novo, né, que tem todos os aspectos sociais, sejam eles qual forem, né, eu falo que a minha base hoje é o amor. Eu levo a minha base, a minha fé, mas o amor está acima de tudo, que é o amor pela vida, pelas coisas simples. Isso é uma coisa minha, né? Eu sempre fui assim, tive essa questão de gratidão. Então, a gratidão, a humildade, a empatia, que eu fui criada assim, me ajudam demais. Então, por exemplo, por isso que quando eu me sentia numa situação vulnerável, eu conseguia colocar o pé no chão e agradecer por estar colocando o pé no chão, por estar colocando, por estar conseguindo tomar o primeiro banho, por estar voltando a fazer tal coisa, por conseguir enxergar um passarinho, por ver o sorriso de uma criança. Parece bobeira, mas não é. E são ferramentas que você vai encontrando ao longo do tempo e vai percebendo que faz muita diferença você olhar desse jeito. É o que te dá força, né? E lógico, fui aprendendo, lógico, com o tempo, assim, outras questões, por exemplo, meditação, o reiki, e outras técnicas, enfim, né? Leituras, a gente vai, eu falo, o meu objetivo maior é continuar de ser, né? Uma mulher de aluguel, né? Vamos dizer assim, uma profissional de aluguel. E que anda com Como a sua assim? O que é pochetezinha. uma mulher de aluguel? Conta para mim. Não falam que tem o marido de aluguel, que você vai lá, contrata e que a Ah, pessoa vai lá e resolve tudo, né? isso, Que é encanador, eletricista, tudo. Eu falo isso. que quero ser uma mulher de aluguel, que anda assim com a sua pochete e com as suas ferramentas. Cada dia a gente precisa tirar lá. Hoje a angústia está assim, né? Então vamos lidar com o quê? Vamos sei lá, os olhinhos essenciais. Vamos dar, Entendi. né? Então, hoje vamos fazer o quê? Vamos colocar uma música alta, coisa simples do dia a dia. Vamos falar com alguém, vamos, sei lá, vamos dar um abraço bem gostoso no seu bichinho, né? Vamos fazer um crochê. Então, são coisas, ferramentas do dia a dia que você vai aprendendo e esse olhar simples me dão muita força, assim. Não sei se deu para entender. É meio Super. difícil falar, né, Não, sobre mas isso. tá bem claro, viu? Eu adorei. Eu estou muito feliz de você ter dado teu depoimento para mim. Muita gratidão, Bruna. Eu que agradeço. Fica com Deus. Muito, Mari, por tudo. Você tem um lugar especial no meu coração. É isso que eu falei, assim, nunca imaginei
dar esse depoimento, os médicos sempre falam para mim, olha, você precisa passar esse conhecimento para frente, você precisa, mas é uma mochilinha que eu carregava aqui, pesada, ainda carrego, mas que eu também não sabia como passar, e, né, e eu sou muito tímida, mais introspectiva, assim, então é isso que eu falo, assim, é um dia de cada vez, e para mim aqui está sendo um troféu poder falar e poder ajudar alguém e poder devolver de alguma forma para você isso, assim, sério mesmo, é só amor. Só amor, meu amor. Querida, fica com Muito Deus, viu? obrigada, Mari, mesmo de coração. Tchau. Tchau.